Boa tarde, senhor Ivo. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem? A presidente Dilma Rousseff, discursando nas Nações Unidas ontem, na Conferência sobre Mudança do Clima, disse que o Brasil vai continuar usando as hidrelétricas por muito tempo ainda. Entre outras coisas, Dilma justificou dizendo que aqueles que nos criticam por usar hidrelétricas nos Estados Unidos e na Europa já exploraram até a exaustão o seu próprio potencial hídrico. Porém, agora, não querem que o Brasil use seu enorme potencial hidrelétrico, alegando falhas em Belo Monte, principalmente no tratamento dos direitos da população indígena. Como o senhor vê essa declaração da presidente Dilma? Eu vejo com muita satisfação e, ao mesmo tempo, com tristeza. Satisfação porque, finalmente, o governo brasileiro assume a soberania sobre seus recursos naturais e diz em alto e bom som que este assunto compete ao nosso país. Tristeza porque foram precisos tantos anos para que o Brasil afirmasse essa soberania. Foram precisos tantos anos de que o nosso potencial hidrelétrico remanescente, Gabriele, de 150 gigawatts, que é o dobro de tudo que nós temos construído até hoje, não esteja sendo aproveitado ainda. Por quê? Algumas áreas do governo não pensam como a presidente Dilma. Infelizmente, há áreas dentro do governo dela que são contra as hidrelétricas, que fazem o possível para que as hidrelétricas não venham a ser construídas, de várias formas. Uma delas é tentar construir essas hidrelétricas sempre na Amazônia, de grande porte, hidrelétricas enormes, que realmente impactam muito a natureza e as populações e requerem um cuidado todo especial e levam 10, 15 anos para ficar pronta. Então, dentro do próprio governo, a presidente Dilma tem que fazer a sua orientação ser cumprida, porque ela não vem sendo obedecida. Visto sua posição na organização, o senhor não acha que em seu cargo não exista a isenção necessária para defender as hidrelétricas? Bom, eu tenho a isenção técnica que me permite dizer que as hidrelétricas são a fonte de energia menos poluente de todas as que foram inventadas até hoje. E a que mais benefícios traz à natureza onde elas são instaladas. Quer uma prova? Nós somos a única fonte de energia que é obrigada a criar em volta do território onde se situam uma área de preservação permanente, que pode ter até 100 metros de largura em torno do reservatório. Em volta de todos os reservatórios das mais de 2.000 usinas hidrelétricas de grande e pequeno porte que existem no Brasil, existe uma área de preservação permanente, que é uma unidade de conservação. Essas áreas de preservação permanente, elas são criadas para proteger toda a mata ciliar existente e, mais do que isso, são criadas para repovoarmos com essências nativas, com árvores nativas e flora nativa, toda aquela região. Com isso, toda a superfície do solo no entorno do reservatório é protegida. E com isso, a erosão superficial causada pela chuva, pelas águas da chuva, diminui muito, dificultando o chamado assoreamento do reservatório e protegendo o terreno no entorno desse reservatório. Com as nossas áreas de preservação permanente, é proibido ocupar irregularmente aquelas áreas para habitação, como as pessoas de baixo poder aquisitivo muitas vezes fazem, arriscando-se e as suas famílias a, na próxima cheia, terem todos os seus bens dilapidados, removidos, ou ainda a sua própria vida, arriscando a vida dos seus filhos, da sua família, para residir em regiões irregulares. Então, com isso, com as áreas de preservação permanente,
nós afastamos essa possibilidade. Além disso, também a ocupação irregular das margens para o plantio é dificultada. A área de preservação tem que ser respeitada, não é? Também os incêndios, as queimadas, tudo isso é impedido pelas áreas de preservação permanente, que se prestam para muitas outras atividades. Então não sou eu que digo isso é a literatura que diz, e eu prefiro a isenção de ser claramente um empresário dessa área. Eu não recebo dinheiro de fora para falar mal do Brasil, nem das usinas hidrelétricas, como infelizmente alguns brasileiros recebem. Fazem disso profissão, infelizmente, servindo ao jogo das multinacionais do combustível fóssil, né? Que é a última forma que um país deve usar se ele precisar de energia elétrica. Então não vejo falta de isenção nisso. Eu sou engenheiro eletricista, eu sou formado há 40 anos pela Universidade Federal do Paraná, sou empresário dessa área, sou projetista de usinas, não só de hidrelétricas como de usinas eólicas, de usinas a biomassa, ou usando resíduos sólidos urbanos, resíduos da agricultura ou resíduos da suinocultura. E pelo menos as pessoas sabem com quem estão falando. Nós não nos disfarçamos de artista nem de especialista para poder falar mal de algo que nós não conhecemos. O senhor disse que é uma campanha organizada contra as hidrelétricas no Brasil. É verídica essa informação? Não há uma amplificação da situação? Será que não é um exagero meu? Bom, não é isso que mostram os relatórios da Agência Brasileira de Inteligência, que já localizaram quem são essas organizações e de que países vem o dinheiro que elas recebem, de que empresas vem também o dinheiro que elas recebem e repassam a, repito, artistas de novela, né, que são contratados para mentir sobre as hidrelétricas, não é? Divulgando todo tipo de inverdade, né? Não sou eu que digo, portanto, é a Agência Brasileira de Inteligência, os relatórios que elas fazem e também os relatórios financeiros dessas organizações que mostram o recurso vindo, em sua maioria, do exterior e, em sua maioria, de empresas, repito, que ganham com a falta de hidrelétricas no Brasil, ganham com a dependência do nosso país de combustível fóssil importado para gerar eletricidade. O senhor contesta a realidade e afirma que não existem impactos ambientais quando se constrói uma hidrelétrica? Claro que existem, eu não estou dizendo que não existam impactos. O que eu digo é que todas as atividades humanas geram algum tipo de impacto na natureza. E o homem vai encontrando formas de diminuir esses impactos ou até de anulá-los. Fumar, por exemplo. Fumar estraga muito o ar. Dentro dessa sala, se nós formos fumar, não fica ninguém a não ser o fumante, não é? Então, criou-se uma lei, felizmente, no Brasil, de que as pessoas não podem fumar em locais fechados. Tudo bem. Da mesma forma, existe uma legislação ambiental no Brasil. E quem quiser construir empreendimentos de qualquer natureza, seja uma estrada, seja um hospital, seja um estádio de futebol, seja um supermercado, seja um frigorífico, tem que respeitar a legislação ambiental, tem que cumprir a legislação ambiental, não é? E é muito bom que seja assim, que seja pela lei, não é? E não pela lei do mais forte, não é? Que as pessoas procurem fazer justiça pelas próprias mãos, como infelizmente muitos promotores do Ministério Público e da área ambiental, descumprindo a lei, ao arrepio da lei, tentam fazer justiça com as próprias mãos. E isso não é
do Estado de Direito, isso não está inscrito na Constituição, pelo contrário, essa atitude é vedada, inclusive pela própria legislação que rege a atividade do Ministério Público. E nós vamos cobrar maior atenção a esse tipo de atitude. Nós estamos dispostos a, no âmbito da nossa campanha PCH 1075, que estamos lançando a nível nacional, onde nós dizemos que as PCHs têm 10 gigawatts para construir no Brasil, injetando 75 bilhões de reais na economia. Uma das coisas que nós vamos fazer é pedir atenção para atitudes impensadas de membros do Ministério Público Ambiental que tentam fazer justiça com as próprias mãos sem seguir a legislação.